Tudo bem, Edmundo? Tudo Bem-vindo ótimo. mais uma vez aqui ao Expediente. Obrigado, Calheiros. Boa tarde a você, os amigos do Expediente de Futebol, pessoal de casa. E desejar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe Scolari. 4 anos depois do 7-1, vamos ver qual Filipão se apresenta ao Palmeiras, né? Campeão do mundo em 2002 ou o que em 2014 nos fez passar o maior vexame da história do futebol brasileiro. Essa é uma questão também, hein? O Filipão tem toda essa bagagem, mas como lembrou Edmundo, aliás, é impossível a gente esquecer, né? Os 7-1, infelizmente, é uma situação que vai ficar muito marcada aí na história do Filipão, mas tem tudo para fazer um grande trabalho, mais um grande trabalho, né? À frente do Palmeiras, onde realmente ele está sempre em casa. Fábio Azevedo, já estivemos juntos hoje mais cedo no Bom Dia Fox. Você deixou uma promessa no encerramento do Bom Dia Fox. Vou começar a cumprir agora. Notícias de Vasco e Botafogo? Começar pelo Botafogo. Boa tarde, Então tá bom. Calheiros, companheiros, a você que nos assiste aqui no Fox Sports. Você acha que seu clube sobrevive pagando 4 milhões de reais em dívidas todo mês? E você acha que seu clube pode sobreviver quando um dirigente, de forma irresponsável, resolve romper um contrato com um fornecedor de material esportivo e anos depois, poucos anos depois, essa empresa aciona o clube, no caso o Botafogo, cobra 13 milhões de reais? Você acha? Se você acha que não, por que invadiu a reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo quando está tentando equacionar e diminuir o prejuízo ali na frente? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas são números para preocupar você, torcedor de verdade do Botafogo. E o Fábio Azevedo tem notícia do Vasco também, hein? Então se liga que já a gente vai apurar também os detalhes do Vasco, que está se preparando para enfrentar o Corinthians, domingo no Mané Garrincha, naquele horário bacana. Eu gosto desse horário, 11 horas da manhã. Você não gosta? Então mande aí a sua mensagem. Fala o que você pensa, a hashtag é Expediente Futebol. Enquanto isso, a gente vai girando a informação, abrindo o nosso giro com a reportagem lá no Allianz Parque. O repórter Hélio Almeida que acompanhou o dia no Verdão sem Roger Machado, agora aguardando o Filipão. Fala, Hélio! O Palmeiras treina pela primeira vez sob o comando do técnico interino, enquanto o Felipão ainda não chega aqui no Palmeiras. E olha, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro ontem com a vitória do Grêmio sobre o São Paulo. O Flamengo, quem diria, hein? Apesar do empate com o Santos, abriu vantagem aí um pouquinho maior, voltou a ser de 2 pontos para cima do São Paulo. Flamengo Esporte, domingo no Maracanã, com casa cheia. Eduardo Pessinati acompanhou o dia lá no CT Ninho do Urubu. No Flamengo, segue a espera pelo atacante Vitinho e o William Arão, que estava a caminho da Grécia, continua trabalhando por aqui. Legal, Eduardo Pessinati. Olha, as notícias não param, né? Ao vivo, melhor ainda, né? Léo Duarte, zagueiro do Flamengo, está falando. Nesse momento, a gente acompanha. Nesse campeonato e nos jogos que ele disputar. Léo, de novo aqui atrás, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente viu hoje o Marlos Moreno ali treinando, né? Tem a possibilidade dele voltar para o time, a gente está com dúvida ali na frente. Falar um pouquinho sobre o retorno do Marlos, né? A importância, de repente, dele voltar para esse jogo. Não sabe se o Barbieri vai manter o mesmo time, mas fala ali da parte da frente. Então, o Marlos é um excelente jogador, muito rápido, ajuda muito a gente puxando contra-ataque. Não sei o que o Barbieri, o professor, vai fazer, deixo isso nas mãos dele, mas o que eu posso falar é que o Marlos nos ajuda muito quando joga, ele como o Sábio também, que fez 2 boas partidas, e ali na posição a gente está bem servido. Léo, como é que você define esse seu momento aqui no Flamengo? Em algumas ocasiões você ganhava oportunidades quando jogadores que eram titulares na posição estavam lesionados ou por alguma opção do treinador, e agora você se firmou na zaga titular do Flamengo, vem sendo muito elogiado pelos torcedores. Você se considera já titular desse time do Flamengo? Como é que você define esse teu momento, esse teu processo de conquista do teu espaço no time titular? Então, eu fico feliz pela confiança, pela sequência de jogos, mas acho que é difícil falar quem é titular e quem é reserva aqui hoje, porque o nível é muito alto. Isso mostra nos treinamentos, nos jogos, a competitividade que o time tem. Temos excelentes zagueiros. Fico feliz em estar jogando, mas a gente sabe que a qualquer momento o jogador que entrar vai dar conta do recado. São jogadores experientes, o Túlio é um pouco mais novo, mas é um ótimo jogador também. E o Flamengo está bem servido de zagueiro. Léo, qual a sua formação no time titular do Flamengo?
vem jogando, a torcida vem gostando. A Copa do Mundo acabou agora, começa um novo ciclo, né? O Tite acabou de ser, renovou o contrato com a CBF, quer dizer, como é que você vê, na tua fase atual, você prevê uma seleção brasileira, você sonha com isso, ou você só pensa no Flamengo? Como é que está a cabeça do jogador agora, já que a zaga do Brasil, por exemplo, é uma zaga muito velha, digamos assim, né? Que jogou, não deve ser a próxima zaga para a próxima Copa do Mundo. Como é que você vê a situação aí, uma vaga na seleção brasileira? Então, eu tenho um sonho de um dia chegar na seleção. Tenho trabalhado forte aqui no Flamengo, mas meu pensamento hoje está totalmente voltado para cá. Procuro melhorar a cada jogo nos treinamentos e quem sabe um dia chegar lá. Aí tá aí a palavra do zagueiro Léo Duarte. Léo Duarte que se firmou, né, na zaga titular do Flamengo, cria da base, mais um menino aí de uma boa geração do Flamengo. O Flamengo vai jogar domingo contra o Sport, 4 horas da tarde. Até o início da tarde, até o início da manhã, eram quase 40 mil ingressos vendidos, né? 40 mil agora. 40 mil, olha, mais uma vez, da hora do almoço. Grande público no Maracanã. E enquanto o Léo Duarte falava aqui, o Edmundo observava, e vou revelar aqui, Edmundo olhou pro vídeo e disse o seguinte: é bom zagueiro, bom jogador. Tá gostando do Léo Duarte, Edmundo? Muito. Um zagueiro joga sério, joga firme, muito rápido na cobertura. Nessa renovação aí da seleção brasileira, é um jogador para ser observado. Eu acredito, sim. Ele tem se firmado, tem jogado ótimas partidas, tem dado segurança ao sistema defensivo do Flamengo. Olha aí a notícia também, ó. Vitinho é esperado amanhã para reforçar o Flamengo. Vitinho está em campo. Supercopa da Rússia, o time dele, o CSKA, está enfrentando o Lokomotiv Moscou. Só que existe uma informação na Rússia que é diferente da notícia que vem ganhando força aqui no Brasil, né? Muitos estão dizendo que o Flamengo já chegou ao acerto com o Vitinho e com o CSKA, mas na Rússia não é bem assim, né? Lá na Rússia, pelo menos as pessoas ligadas ao CSKA dizem que, por enquanto, não passa de interesse do Flamengo. Eu essa semana, inclusive, falei com o vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, a respeito disso e perguntando a ele, vem cá, o Vitinho joga sexta-feira, foi durante a semana, e aí ele vem ao Brasil já no dia seguinte, se apresenta ao Flamengo, vocês têm algum combinado com o CSKA? E o que ele me disse é o seguinte: até agora não tem nada assinado, muito menos sacramentado. Tem negociação, ponto. Então, da negociação, amanhã ele já desembarcar aqui, domingo ser apresentado, que é o que muitos estavam divulgando por aí, eu acho que é uma distância. Temos que aguardar, ele está em campo nesse momento, o CSKA está empatando com o Lokomotiv, 0-0, está na prorrogação o jogo. E as informações que vêm de lá e de pessoas ligadas ao próprio Vitinho é que não há negociação finalizada. Nem que ele esteja se despedindo hoje. Nós acabamos de vir de lá, de voltar de lá agora. Isso. Lá são 6 horas à frente, então são 11h30 da noite. 11h30 da noite. O avião hoje, a não ser que seja fretado, dificilmente sai de Moscou para que o Vitinho chegue amanhã e seja apresentado. Claro que ele pode ser apresentado no domingo, caso ele saia de lá até amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Não, o PVC, dá pra sair até a noite. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu saí de lá às 6h30 da tarde, cheguei no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã. Aí você pegou um voo porque rápido, uma conexão rápida. Não, o que a gente tem que imaginar, 6 horas da tarde, lá em Moscou. Meio-dia aqui. Meio-dia no Brasil. Sim. Então você chega. É que você vai fazer uma conexão rápida. O voo tem que sair da Alemanha ou da França por volta de meia-noite para chegar aqui nessa hora no Brasil. Então você vai ter uma conexão muito rápida que dá para fazer. Mas e essa contratação, PVC? Não, mas saindo de lá hoje não, né? Hoje não sai, saindo amanhã. Sai amanhã. Saindo amanhã. Amanhã. Hoje pode até vir num voo diurno, chegar aqui amanhã à noite. Exatamente. Pode ser. Mas chegar aqui amanhã de manhã é impossível. Eu acho que é impossível. Eu acho uma contratação muito boa. Isso que o Fábio está dizendo agora. Hoje, de novo, eu falei com um dos representantes, um dos agentes que participou do negócio, que voltou a dizer o que estava dizendo 10 dias atrás, que o CSKA voltou a exigir 15 milhões de euros e que pode encalacrar o negócio. O Flamengo nunca anunciou. Quem anunciou foi a gente, foi a imprensa. O Flamengo não fala, né? O Flamengo não falou sobre a política do O Flamengo não datou disso. Do ponto de vista do negócio, acho um negócio caro, mas acho um negócio bom, porque o Vitinho entrega coisas que o Vinícius Júnior entregava. Velocidade, drible, lado esquerdo, gol. Ele sabe fazer gol. E o Vinícius Júnior é o artilheiro do Flamengo na temporada. Pois é, e é uma coisa até que me chama a atenção. Até já conversei com o Fábio sobre isso.
o Flamengo mostra, do Zé Ricardo para cá, nessas trocas de treinadores, que investe em conceito de jogo, né? Conceito de futebol. Seja lá quem for o técnico. Seja ele medalhão, seja ele da nova geração, o Flamengo tem um conceito, né? E isso está ilustrado exatamente do que você acaba de falar. Porque o Flamengo não perdeu apenas o Vinícius Júnior, perdeu também o Everton, que eram jogadores com características parecidas. O Everton fazia menos gol que ele. E fazia menos gols. E investe justamente nesse perfil, Edmundo. Coincidências ou não, os times de maior destaque no Brasil, hoje, tem um ponto esquerdo aberto, um cara de velocidade pelo lado esquerdo. Everton Cebolinha no Grêmio, Everton no São Paulo, até pouco tempo atrás o Vinícius Júnior no Flamengo. Dudu no Palmeiras. Tem razão. É a tendência que a gente falava na Copa, que eu comentava, de destaques dos times jogarem fora, na beirada do campo. Então, sim, a beirada do centro, mas do por que só pelo lado esquerdo? E você vai copiando o Neymar. Muita gente quer jogar Cristiano igual Ronaldo, quer ver um exemplo? O Mbappé joga na direita. Então, e o Malcom, que é um exemplo desses, pós-Neymar, foi campeão brasileiro pelo Corinthians jogando do lado esquerdo para dentro, sem ser goleador, e foi jogar no Bordeaux da França e foi contratado pelo Barcelona por causa do Bordeaux, jogando na direita, e ele fez 12 gols e 7 assistências no campeonato francês. O Bordeaux marcou 53 gols, ele participou de 19. Olha só. Só que do lado direito. Mas no Brasil, ele jogava na esquerda. Destro pela esquerda. No Bordeaux, na França, destro pela direita. Vamos ver no Barcelona. Mas a coincidência que me chama a atenção é o jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Que pelo lado direito são mais... pontuais. Pontuais, cadenciados, são jogadores de técnica mais apurada. Não que os velocistas não tenham a técnica, mas me chama a atenção que os times que estão se destacando no Brasil têm um ponto esquerda, mesmo que seja destro, tem um jogador que joga pelo lado esquerdo para puxar o contra-ataque. Será que há uma carência de lateral direito que marque bem e que evite a evolução desses ponteiros? É uma coisa pra gente talvez esteja na observar. moda. É o contrário do Robben, né? Que o Robben é um famoso cara, um canhoto que joga pela direita e criou uma certa modinha. Talvez no Brasil, a proporção eu não sei exatamente qual que é, mas tem mais destros e do outro lado que canhotos. Do outro lado é o Ribéry. No futebol também, tem mais destros do que canhotos. Então, possivelmente estão adaptando mais jogadores destros do lado esquerdo. Mas a gente teve mais casos na história do futebol brasileiro de destros pela esquerda do que de canhotos pela direita. Zé Sérgio, Marinho Chagas, Newton Santos, Júnior. Né? O Júnior foi lateral esquerdo. O Júnior não foi só lateral esquerdo, né? Mas o Júnior foi lateral esquerdo na Copa, ficou famoso para uma geração como lateral esquerdo. Depois veio jogar no meio, antes jogou um pouquinho de lateral direito. É verdade. Tinha muito destro do lado direito. Canhoto destro do lado esquerdo. Canhoto do lado direito era mais raro. Quem falava muito nos anos 80 que achava que isso devia acontecer era o Mário Sérgio. O Mário Sérgio achava que você tinha que ter o pé esquerdo pela direita para cortar, porque você tinha a opção do chute. Você perde um pouco da opção da linha de fundo pro cruzamento. Esse é o Everton do Grêmio. Ontem exatamente isso. Do lado esquerdo, porta para dentro, direita. Segundo tempo, esquerda, porta para dentro, direita. É o primeiro gol dele, inclusive. Os dois gols assim. O Arboleda facilitou bastante. Militão. Os dois, desculpa. Também acho. Facilitou bastante porque o jogador da habilidade do Everton Cebolinha, você não pode cercar. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tem que diminuir o espaço. Ele ajeitou e chutou as duas bolas. E daqui a pouquinho a gente vai destacar justamente a vitória do Grêmio sobre o São Paulo. O São Paulo que poderia ter assumido a liderança, ficou na segunda posição. Isso pode acontecer nessa rodada. Vamos seguir falando do Flamengo aqui, porque tem muita gente já participando aqui da nossa hashtag Expediente Futebol e já tem muita gente querendo saber do Guerreiro. Guerreiro segue negociando. Guerreiro fez uma proposta de renovação. Flamengo apresenta uma contraproposta. Na opinião de vocês, o Flamengo está certo em seguir aí cogitando a permanência do peruano? Vocês acham que vale a pena insistir no Guerreiro ou passou o tempo do Guerreiro no Flamengo? Para mim, não. Para mim, não renova. Eu não renovaria. Até por um detalhe. Assim, eu sempre fui defensor do Guerreiro, sempre que a gente teve discussões aqui sobre o Guerreiro não é um centroavante que faça muitos gols, mas o Guerreiro tem importância tática, blá, 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 blá. Isso eu estou falando de um jogador que tinha contrato e que participava normalmente do elenco do Flamengo. Agora é a história da renovação.
tem um problema básico no Flamengo hoje, que é quem vai ser o substituto do Guerreiro. Volta Henrique Dourado. E tem um desgaste, até porque ele perdeu a posição, tem perdeu o Uribe chegando. Tem o Uribe também. O que eu acho assim, o Flamengo pós-Copa, o Flamengo antes da Copa tinha uma característica diferente do ano passado e do retrasado. O Flamengo era o time que mais finalizava certo no Campeonato Brasileiro. Ao passo que no ano passado era o que mais finalizava errado. Olha aí. Era o maior número de finalizações, mas não acertava o alvo. E ele passou a acertar. E o Guerreiro é o centroavante que chuta pouco, que faz pouco gol. Então, assim, estamos discutindo a renovação do contrato, não estamos discutindo a presença dele. Ele tem que ser titular ou não tem que ser titular? Digamos que ele tivesse contrato por mais um ano e não tivesse a opção de reserva. O Guerreiro é titular e vai disputar a posição com o Lincoln. Se o Lincoln ganhar a posição, ganhou. Se não, vai jogar o Guerreiro, com a característica que ele tem. Vai renovar o contrato. Custa quanto? Aí custa o benefício. Não. Eu preciso achar outro jogador que me deu o Viseu, por exemplo, que virou titular na reta de chegada dele no Flamengo. O último jogo do Viseu, ele foi titular. Sim. No último e no período do ano passado. Mas o Flamengo, pré-Copa, finalizava mais, resolvia mais. O jogo contra o Santos é um exemplo. O Flamengo dominou até sofrer o gol e não conseguiu fazer 2-0. É verdade. A questão do Guerreiro... Faz sentido isso aí que o PVC está falando. E a questão esse jogo ilustra mesmo isso aí. O Flamengo teve posse de bola, criou oportunidades, né? E você via que muitas vezes não era apenas aquela situação de ter a bola. Sim. Era criando realmente, de fato, jogadas, enfim, infiltrações, mas não teve finalizações, não. Tanto que o artilheiro do Flamengo... E com o Guerreiro em campo. Quem é o artilheiro do PVC do Flamengo? Vinícius Júnior. Não é o Guerreiro, não é o Henrique Dourado. Mas o Guerreiro tem o período suspenso também. Sim, mas com ele agora em campo, vamos lá então, se ele renovar até dezembro, eu renovaria com o Guerreiro até dezembro em outras condições financeiras. As condições financeiras em que ele foi trazido não são as de agora, porque já passou o período, 3 anos de contrato, ok, o Guerreiro fez isso, aí analisa. Daqui para frente, e eu, Guerreiro, pensaria, olha, o Flamengo até dezembro vale, porque são 4 meses que ele vai ser titular, dificilmente será barrado, ele tem um nome, tem um apelo, o torcedor gosta, os jogadores gostam. Difícil botar o Guerreiro no banco do Flamengo. Não que ele não mereça, mas acho difícil o treinador barrar o Guerreiro. Vai dar mais chance aí do que deu, por exemplo, ao Henrique Dourado. Tem menos grife do que o Guerreiro. Então, assim, eu renovaria, Guerreiro, até dezembro. Tento fazer um bom campeonato nesse segundo semestre para buscar um novo mercado. Ou até depois fazer um novo contrato com o Flamengo. Acho que tem algumas coisas que tem que ser esclarecidas, Fábio. Algumas coisas, acho que a gente é sempre muito pautado, as pessoas, eu já tive lá do outro lado, acabam não sendo transparentes, verdadeiras. Acho que algumas coisas devem ser pontuadas até a decisão se o Guerreiro vai renovar ou não, se o Flamengo quer ou não. Porque, ao ser suspenso, o Flamengo não tem mais a obrigação de pagar. Então, o Flamengo suspendeu o pagamento. Esse é o primeiro imbróglio, o primeiro problema que tem que ser resolvido. Porque o Guerreiro, para renovar, quer receber o valor retroativo. O que está errado, né? Está errado, completamente errado. O Flamengo está só cumprindo a lei. O Flamengo está correto. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está na entrega. Custo e benefício do Guerreiro é muito ruim. Muito ruim. Ele é a camisa 9 do Flamengo, talvez da história que menos fez gol. O Flamengo teve outros grandes centroavantes, e que foram artilheiros nas suas épocas. E outros menos renomados também. E outros menos renomados. Agora, ele é um ídolo da torcida. A torcida adora o Paulo Guerreiro. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que tem uma incoerência na contratação do Henrique Dourado, contratado a peso de ouro, mais de 10 milhões. 8 milhões, sendo que o Flamengo não pagou os 8, né? Ficou sócio do Mirassol. Então, e um salário altíssimo, tira espaço, porque no hierarquia, se o Guerreiro sair, automaticamente quem vai ser o titular é o Henrique Dourado. Você vai tirar espaço. Eu tenho minhas dúvidas, sim. Não, teoricamente. Mas eu acho que trouxe o Uribe justamente para isso. O Maurício Barbieri talvez não. É? Porque a gente, antes de ir para a Copa, a gente viu claramente o Felipe Viseu ganhar a posição do Henrique Dourado. Mas a minha preocupação é com o Lincoln. Minha preocupação é com o menino. Que se você tem Paulo Guerreiro, Henrique Dourado, Uribe,
Você bota o menino na quarta posição de centroavante. Então, quando que esse menino vai jogar? Você corre o risco dele de ficar desmotivado. Concorda? Claro. E assim, não acho que ele esteja preparado. Também eu não sei. Porque o Vinícius Júnior a gente achava que não. E quando ele foi ativado como titular, ele rendeu muito mais do que quando entrava. Né? Agora... Então, mas assim, esse menino, o Lincoln, ele tem que jogar de vez em quando. Tendo 1, 2, 3, 5 centroavantes, ele tem que jogar, porque se manter em atividade faz o cara crescer, passando por dificuldade. Eu não tenho essa informação. Vou só trazer o exemplo para tentar entender, exatamente por concordar com você. Porque me causa até estranheza o Lincoln hoje não receber mais oportunidades, pelo potencial que ele tem e pelo que ele já mostrou. Agora, Rodrigo Bueno, eu vou fazer a comparação com Alexandre Pato em 2006. Quando surgiu na base do Internacional, ele tinha um contrato muito frágil. Qualquer trocado tiraria o Alexandre Pato do Beira-Rio. Então o que fez na época o presidente do clube, o Fernando Carvalho? Escondeu o Alexandre Pato. Ele botou outros jogadores para atuarem. Mas o Lincoln já renovou, a multa é alta. Essa que era a minha dúvida. Tem a multa alta? Tem, mais de 100 milhões de reais. Porque naquela época justificou. Que aí assim que o Internacional fez um contrato mais forte com o Pato, ele foi estrear contra o Palmeiras, naquele Campeonato Brasileiro de 2006. E aí, deitou e rolou no Palmeiras. No Mundial, fez embaixadinha com o Exatamente. ombro. Agora, o Lincoln não. O Fábio está dizendo que já tem um contrato cercado, já tem um contrato protegido. Por que não joga, Rodrigo Bueno? Ou você acha que está certo o Flamengo investir em outros nomes? Não, eu acho que o Flamengo está buscando alternativas, inclusive... Sei que o Vitinho foi contratado para substituir o Vinícius Júnior, jogador de beirada de campo. Mas eu já vi gente falando que, eventualmente, o Vitinho poderia fazer a função de centroavante para substituir o Guerreiro, que eu acho que é um erro. Talvez a passagem do Vitinho pelo Inter, com alguns gols de típico centroavante, tenha feito com que muita gente pensasse que ele pode quebrar o galho nesse setor. Acho que o Lincoln vai ter espaço em algum momento. O Flamengo tem 3 competições ainda pela frente. Acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Libertadores, sobretudo, não dá pra você afirmar, não tem a menor certeza do que vai acontecer, mata-mata, Copa do Brasil também. O Flamengo deu azar no sorteio, vai pegar jogos cascudos, mas a perspectiva pro brasileiro é muito boa. E o Flamengo acho que precisa, essa diretoria, sobretudo, de um título de expressão. Um brasileiro já aliviaria muito a pressão por falta de títulos, né? E a diretoria é muito elogiada pela administração boa, recuperação financeira do clube, mas pela falta de títulos importantes é cobrada. Sobre o Guerreiro, para ele eu acho que também, ele pensando no mercado, é interessante ficar no Flamengo agora, baixar bem a pedida dele. Ele estava pedindo muita coisa, até o Edmundo lembrou aqui do período que ele ficou suspenso, porque a chance, a perspectiva de ele ganhar um título agora, especialmente o brasileiro com o Flamengo, é boa. E aí depois ele pode se valorizar. Claro. E o Flamengo, acho que está tentando de alguma forma ter um step, né, pro Guerreiro, vendo a possibilidade da suspensão. A gente não sabe ainda se o Flamengo pode ter toda a intenção boa com ele, o Guerreiro, tudo, e chegar uma surpresinha ali e não poder utilizar. Então o Flamengo tem que se preparar para essa notícia ruim, que já aconteceu ali atrás, né? Aliás, até os 45 do segundo tempo, a volta pós-Copa, o Flamengo não sabia se utilizar ele contra o São Paulo ou não. Ele ficou na dúvida até o fim. Né? Então, por enquanto, ele está jogando com esse asterisco. O Flamengo pode investir e não contar com o jogador, não poder contar com ele. Até nisso tem que ser levado do contrato. O Flamengo não pode ficar refém do Guerreiro. Tem que chegar para ele, olha, você é um cara hoje mais velho, mais veterano, você teve um problema de doping, não temos nada a ver com isso, você foi suspenso, isso vai baixando, é que nem você tem um carro. Eu vou comprar teu carro, se o teu carro tem uma lataria amassada, você já fez o motor uma vez, isso vai tirando o preço do produto, do veículo. A mesma coisa serve com o Guerreiro. Tem mais idade, teve problema de suspensão. Hoje a realidade é totalmente diferente. Tem que se adequar. O que você checou aí, Fábio? Não, só porque eu estava até olhando no site do Fox Sports e efetivamente houve já uma prorrogação automática do contrato dele. O contrato do Lincoln ia até janeiro de 2020, né? A legislação só permite, num caso de menor de idade, que é o caso dele, ele tem 17 anos, que ele assine por 3 anos. Então, quando ele completar 18 anos, o novo contrato já será automaticamente renovado até 2023. E a multa que era de 30 milhões de euros vai saltar para 50 milhões de euros.
Vai exercer essa multa, como foi o caso do Vinícius Júnior, que saiu por 45 milhões? É uma negociação ali na frente. Mas o Flamengo está se precavendo, se blindando e segurando o menino. Agora, eu vejo o caso do Lincoln igual o Vinícius Júnior. Trouxeram outros para frente da fila que depois não deram certo, ou porque não conseguiram jogar, que foi o caso do Conca, o Giovânio que não conseguiu render, e o Berrio. E aí o que viram? Tinha em casa o menino. Botaram para jogar porque tinha prazo de validade. Queria ir embora no meio do ano. Como foi embora. E quando botaram, o garoto rendeu. Eu concordo, só que eu acho que tem que ter um detalhe. Eu concordo com isso, a gente tem que ter um cuidado com o Lincoln, olhar o Lincoln de um jogador que é um diamante. Em tese é um diamante. A gente já viu muito diamante virar a bijuteria. O carvão. Mas assim, é saber a hora de colocar. E aí, não é porque ele aparentemente vai ser... Eu acho que o Lincoln vai ser titular do Flamengo. Eu acho que o Lincoln tem que ter o cuidado, o olhar para não deixar 3 caras na frente dele na fila. Mas ao mesmo tempo, não é você dizer, o Lincoln é sensacional porque jogou o Mundial Sub-17, então ele vai ser o titular. Eu acho que não tem que renovar com o Guerreiro. Mas não vou renovar com o Guerreiro porque tem o Lincoln. Porque aí você joga toda a pressão no menino e aí você pode queimar. É verdade. Então tem que ter esse cuidado também da hora certa de colocar. Eu concordo com você. Ele tem que ser colocado aos poucos, gradativamente. As competições são importantes. Não dá para você dizer assim, vou testar. Seja ele ou qualquer outro. Mas o Felipe Viseu foi embora barato. Sim. E insatisfeito. E só foi porque na ocasião tinham 3 centroavantes também na frente dele e ele não tinha oportunidade. Você falou agora há pouco, você já esteve do outro lado. Eu vou aqui no feeling também, que já tem algum tempo na estrada aí também, já acompanhei várias saídas desse perfil do Felipe Viseu. Ali é pilha, né? Ele caiu na pilha, caiu no papo de quem representa, que tinha necessidade, tinha urgência de faturar a grana, achou que o momento era aquele. Fez a cabeça do menino porque o Felipe Viseu, antes de se despedir do Flamengo, era visível. Cada entrevista que ele dava, ficava claro o arrependimento dele. Posso dar alguns detalhes dessa negociação? Porque eu tenho uma boa entrada com todo o staff que envolve o Felipe Viseu. Felipe Viseu ficou muito decepcionado com a diretoria do Flamengo quando ele não seria a primeira opção na saída do Guerreiro. Teve a história do reajuste também na virada do ano. Lá atrás, quando o Leandro Damião veio, ele já passou para trás na fila. Lembra lá atrás? Quando o Damião veio, ele já foi para trás. E aí ele achava que com a saída do Guerreiro, a suspensão do Guerreiro, e ele foi titular na reta final do ano passado, importante na Sul-Americana, ele seria o cara. Aí contrataram o Henrique Dourado. Então, e aí tem nessa negociação lá atrás que ele passou os direitos, a parte dele no negócio, os 10%, para um empresário. E aí ganhou um dinheiro antecipado, tanto que não levou a bolada que tinha direito agora. Enfim, o Felipe Viseu fez algumas lambanças nessa negociação com o Udinese. Ele se arrependeu. Mas não tinha jeito, estava assinado, ele apenas cumpriu. E está feliz da vida do Udinese. Olha aqui, o que é muito importante a gente destacar aqui, e agora há pouco a gente estava falando aqui na bancada, né? Que essa gestão do Eduardo Bandeira de Mello é uma gestão histórica, enfim, já falamos muito sobre isso aqui. Equilibrando as finanças do clube, pagando dívidas, mas realmente, em termos de títulos expressivos, ainda está devendo. Mas o trabalho na base tem que ficar marcado também. Que fazia tempo que o Flamengo não revelava tantos jogadores. Aquela expressão, né? Craque o Flamengo faz em casa, voltou a fazer. É só você ver nesse elenco aí. Léo Duarte, que a gente acabou de mostrar aqui, elogiado por todos. O próprio Felipe Viseu, que saiu em alta para a Europa. O próprio Lincoln, que tem muita qualidade. Lucas Paquetá, um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. E esse moleque aí, recentemente vendido, dá só uma olhada no que o Marca estampou hoje sobre Vinícius Júnior, que está encantando os espanhóis. Cadê o Vinícius Júnior? Ele está arrebentando. O Rodrigo Bueno já trouxe a notícia aí. Olha aí, Real Madrid inscreve Vinícius Júnior como jogador do Juvenil A. Aí, essa é a notícia que o Rodrigo Bueno estava trazendo em seu destaque, Vai ficar, Rodrigo Bueno. Quem olha assim, Juvenil A, parece que ele foi rebaixado, né? Mandaram ele para a base e não é isso. Ele, na verdade, é uma manobra, porque ele é inscrito nessa categoria, nesse Juvenil A, ele pode jogar tanto no profissional, no principal,
quanto no primeiro time, o time B do Real Madrid, eventualmente. Não quer dizer que ele vai jogar. Foi o que ele falou na apresentação dele, exatamente isso. Então, a primeira é uma boa notícia. O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, garantiu, ele não vai ser emprestado. Porque todo mundo falava e temia, vou emprestar ele para um time pequeno da Espanha, para outro país. Ele chegou com um padrinho forte lá também na apresentação, né? Então, ele tá muito próximo, muito chapa do Julen Lopetegui, que é o técnico. Acabou de dizer, durante a Copa a gente viu o drama, Facilita, fala português. Ele facilita português, ele tá dando muita força. Foi técnico do Porto. Até no Instagram, na mídia social, o Vinícius Júnior postou uma foto dele com o Julen Lopetegui, botando top, ele tá super fã, há um entendimento muito bom do Vinícius Júnior com o treinador, já é uma boa coisa. Ele, inclusive, treinou ele como titular lá do Bale e do Benzema. Fez o trio de ataque. Já fez gol de cabelinha, ele tá à vontade. BBV, saiu preço e nome de banco. Olha aqui, ó, pessoal, vamos falar do Palmeiras, só que antes uma informação, hein? Nesse momento, decisão da Supercopa da Rússia. CSKA acaba de marcar contra o Lokomotiv Moscou. Gol de quem? Vitinho. Acaba de fazer o gol do CSKA que contra o nosso amigo Guilherme? Nosso amigo Guilherme tá perdendo. Valorizou um pouquinho mais agora o Vitinho, hein? Valorizou um pouquinho mais. Tá fazendo o gol aí que vai dando o título da Supercopa da Rússia para o CSKA. O jogo tá na prorrogação, hein? Prorrogação 1-0, gol do Vitinho. A gente vai atualizando você, pintando novidade Flamengo Vitinho. Claro que você vai ver aqui no Expediente Futebol. Enquanto isso,